Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Ana Paula e nesse vídeo a gente vai falar sobre a Covid-19 e as equações diferenciais, porque mesmo em meio a tantas mudanças que vem acontecendo no mundo atualmente, é muito importante que nós continuemos aprendendo juntos, não é? Então vamos lá, ó. Bom, como eu falei com vocês, a gente vai falar sobre a Covid-19 e as equações diferenciais. Para a gente poder falar sobre isso, é importante a gente falar sobre uma área da matemática chamada de epidemiologia matemática. Essa é uma área da matemática que estuda de maneira geral as epidemias, as pandemias ou formas matemáticas da gente descrever essas situações. E essa foi uma área de pesquisa, de estudo, que surgiu após a pandemia de gripe espanhola, que durou de 1918 a 1920. E essa pandemia, ela infectou cerca de um quarto da população mundial. Então, foi uma pandemia muito forte, o que motivou muitos matemáticos da época a tentarem descrever e entender o que estava acontecendo em termos matemáticos. Os dois principais matemáticos que contribuíram para essa área é o Anderson McKendrick, que é esse daqui, e o William Kermack, que é o do lado de cá, beleza? E essa modelagem que eles fazem para descrever o que está acontecendo com a população em situações de pandemia faz o uso do que a gente chama de equações diferenciais. O pessoal que já cursou cálculo 3 já sabe mais ou menos aí um pouquinho do que eu estou falando. Equações diferenciais é um tópico que vocês vão começar a estudar, vão ter uma noção do que é em cálculo 3, mas é uma área muito ampla de pesquisa, muito aplicada, e uma das aplicações dela está aqui, né? Nessa área da epidemiologia matemática. Vamos entender, então, primeiro, o que é uma equação diferencial. Quando a gente fala em equação, a primeira coisa que a gente pensa é numa equação algébrica, daquelas que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, que alguns de vocês já ensinam para os alunos de vocês, inclusive, né? Que são equações desses dois tipos aqui. X mais 3 igual a 5, que a ideia é a gente passa o 3 para o outro lado, resolve, encontra um valor para x, ou uma equação como x quadrado mais 4x mais 4. A nossa ideia é procurar números que satisfaçam essas equações, ou concluir que não existem números reais que satisfaçam essas equações. Então, a ideia é a seguinte: para uma equação algébrica, a solução dela vai ser um ou um conjunto de números reais. Agora, quando a gente fala numa equação diferencial, a nossa solução da equação vai ser uma função. A gente vai ter uma equação que vai envolver uma função, nesse caso aqui seria a função y e a derivada dela. Então, quando a gente olhar para isso daqui, o que a gente tem que perguntar é qual é a função y cuja derivada dela, ó, é igual a ela mesma. Poxa, a função que a gente conhece, que a derivada é igual a ela mesma, é a função exponencialzinho, o e elevado a x. Então, no caso, para essa função aqui, a função e elevado a x, ela é uma solução para essa equação diferencial. Ou a gente pode olhar para essa que tem aqui embaixo, ó. A gente estaria procurando uma função cuja segunda derivada adicionada a 2 vezes a primeira derivada vai ser igual a 3 vezes a própria função. E por aí vai. Então, em muitos casos, para a equação diferencial, a gente não vai ter uma única solução, a gente vai ter uma família de soluções, mas isso vai depender da equação diferencial com a qual a gente estiver trabalhando, ok? Então, fazendo esse paralelo novamente, a equação algébrica, a gente vai ter um número como solução. Para uma equação diferencial, a gente tem uma função como solução, beleza? Bom, então que teoria é essa da epidemiologia matemática que o Kermack e o McKendrick fizeram para descrever, né, essas situações de pandemias e epidemias? Isso é o que a gente chama de equações SIR, ou equações SIR. A ideia é a seguinte: a gente vai dividir a população em 3 grupos. As pessoas que são suscetíveis à doença, as pessoas que estão infectadas pela doença e as pessoas que estão recuperadas dessa doença.
E aí, o que é importante a gente saber, né? Que o número de infectados aumenta e o de suscetíveis diminui à medida que esses dois grupos de pessoas interagem. Por que isso acontece? Quando uma pessoa infectada encontra uma pessoa suscetível, existe uma chance, uma probabilidade dessa pessoa suscetível se tornar uma pessoa infectada. Então, a quantidade de pessoas suscetíveis vai diminuir e a quantidade de pessoas infectadas vai aumentar. E a velocidade da diminuição do número de pessoas que estão suscetíveis vai ser proporcional a cada vez que as pessoas suscetíveis se encontrar com as pessoas infectadas. Então, vai ser proporcional ao produto de S vezes I. Da mesma forma, a velocidade de crescimento de pessoas infectadas, ela vai ser proporcional a esse produto S vezes I também, porque o número de pessoas infectadas vai aumentar proporcionalmente ao quanto as pessoas infectadas e suscetíveis se encontrarem, mas ela também vai diminuir um pouquinho à medida que as pessoas forem se curando. Então, ó, a velocidade do crescimento do número de infectados I é a soma de dois termos. Um deles proporcional ao produto S vezes I, e o outro termo vai estar representando os infectados que estão se curando. Então, na verdade, o que eu vou ter aqui é uma subtração. É um termo menos outro, tá? Ou é a soma de um termo com um termo negativo. A gente pode pensar assim também. Bom, pessoal, vamos ver então aqui um exemplo de equações SIR, ou que a gente também chama de um sistema de equações diferenciais que vai modelar esse problema suscetível, infectado, recuperado. Primeira coisa que a gente tem que observar é que a quantidade de pessoas suscetíveis, a quantidade de pessoas infectadas e a quantidade de pessoas recuperadas, elas evoluem com o tempo, ou seja, elas se modificam à medida que o tempo passa. Então, essas três coisas, elas são funções de T. Então, por isso a gente vai escrever S de T, I de T e R de T. E um detalhe importante é que a gente vai fazer aqui o que a gente chama de normalizar essas funções. O que é isso? A gente vai pegar essa função S de t que está aqui e dividir ela por n e criar uma nova função S minúsculo de t, em que esse n é o número total de pessoas que compõem a população. A gente faz a mesma coisa com a função i e a gente faz a mesma coisa com a função r. Por que a gente faz isso? A gente faz isso para que a nossa conta, para que o nosso sistema fique mais simples e as contas fiquem um pouco mais fáceis de serem feitas, tá? E um detalhe que é interessante a gente observar é o seguinte, ó, a gente antes teria que a soma das pessoas que estão suscetíveis, mais das pessoas que estão infectadas, mais das pessoas que estão recuperadas, tem que dar o total da população. Dividindo toda essa equação por n, a gente vai ter que o S minúsculo de t mais o I de t mais o R de t agora tem que ser igual a 1, beleza? E essas funções S, I e R continuam sendo funções de T. Um detalhe importante que aí a gente pode lembrar lá de cálculo 1 é o que acontece com uma função quando a gente multiplica ela por uma constante, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui nessa normalização. Se a gente pega uma função e multiplica ela por uma constante, o gráfico dela a gente vai estar ou esticando ele ou comprimindo ele. Para a gente saber se a gente está esticando ou se a gente está comprimindo, a gente precisa olhar para essa constante que a gente está multiplicando. No caso, a constante que a gente está multiplicando é 1 sobre n, que é um número menor do que 1. Então, o que a gente está fazendo é comprimindo um pouquinho o gráfico, mas isso não modifica o comportamento da função. Porque se ela é crescente, ela continua sendo crescente. Se o crescimento é assim, ele continua sendo assim. Se o crescimento é assim, ele também continua sendo assim. Então, a única coisa que a gente está fazendo é como se fosse olhando para aquele crescimento, para aquilo sobre uma nova proporção. Mas a gente não está alterando a forma como esse crescimento ou esse decrescimento ocorre, ok? Bom, aqui a gente tem um exemplo, então, ó, de um sistema de equações diferenciais que S e R, né? Ó. Essa primeira equação ela está relacionada com os suscetíveis e observem, ó, quando os suscetíveis encontram os infectados, é o que está representado nesse produto aqui, ó, a quantidade de pessoas suscetíveis vai diminuir nessa proporção
C. Da mesma forma, quando os suscetíveis encontram os infectados, os infectados vão aumentar numa proporção C e os infectados vão diminuir nesse B aqui, à medida em que os infectados se tornam, a terceira equação, recuperados, sobre essa taxa B. E esses valores que estão aqui embaixo são o que a gente chama de condições iniciais do nosso problema. Isso é o que vai permitir o fato de que vai ser o que vai garantir para a gente que esse sistema admite uma solução, mesmo que a gente não seja capaz de dizer, de encontrá-la de fato. Existe um teorema que garante essa existência, tá bom? Esse fator C que aparece aqui, então, ele indica o fator de contaminação. O B vai representar a taxa de recuperação, ou seja, o quanto as pessoas estão ficando curadas, estão ficando boas dessa doença. O D, que aparece aqui, está representando a quantidade inicial de doentes, e o N, a população total, beleza? Se a gente tenta resolver esse sistema pelos métodos que a gente tem de teoria qualitativa e tal, a gente não consegue resolver ele. Então, para resolver esse sistema, a gente vai para o método de encontrar a solução utilizando um programa matemático. Nesse caso, o programa se chama matemática. Ele dá para a gente o gráfico que é a solução desse sistema de equações. Lembrando que a gente tem um sistema de equações, então a gente vai ter 3 funções como resposta. Uma função que vai ser a S, uma função que vai ser a I e uma função que vai ser a R. Lembrando que a função que é mais importante para a gente é a I, que é a dos infectados, ok? Utilizando a matemática para fazer essas contas, a gente vai encontrar os seguintes gráficos, O gráfico dos infectados. O que a gente pode observar com esse gráfico? Que a gente tem um aumento muito grande de repente, e a gente tem um pico da doença em que ele vai ter atingido mais da metade da população mundial num período muito pequeno de tempo. E isso é muito perigoso. Por quê? Porque os sistemas de saúde, os hospitais, eles não têm suporte para conseguirem lidar com uma demanda tão grande de pacientes, tá? Se a gente olha o gráfico dos suscetíveis, o S de T. Bom, num primeiro momento, quando a gente tem poucos infectados, a gente não vai ter ninguém suscetível praticamente. Então, nosso gráfico começa aqui. À medida em que as pessoas vão se infectando, o número de pessoas suscetíveis vai diminuindo, 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 até que ele vai se aproximar de zero. Por quê? Porque vai chegar um ponto em que, de forma natural, quase todo mundo teria sido infectado pela doença. Assim como o número de pessoas recuperadas inicialmente vai ser muito, muito baixo, até porque a gente tem poucos infectados, à medida em que o número de infectados aumenta, o número de recuperados também vai aumentando e vai se aproximar de 1, que seria o ponto em que toda a população estivesse curada. Para realizar esses 3 gráficos, a gente precisou tomar o C como sendo 2,2. O que isso significa? Significa que a cada uma pessoa com Covid-19, ela tende a infectar 2,2 pessoas. Isso são dados coletados de órgãos de saúde, tá, pessoal? O B, que é a taxa de recuperação, ela o valor que foi usado aqui foi o de 1/3, que é a taxa de recuperação de viroses de maneira geral. O D, que seria o número inicial de doentes, foi tomado como 5, e a população total foi tomada como 1 milhão. E aí a gente teve esses 3 resultados que eu passei aqui para você. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Para a gente melhorar essa curva, a gente precisa diminuir esse C que aparece aqui. Como que a gente diminui esse C? Uma das medidas mais eficazes é exatamente o distanciamento social. Por isso que é muito importante que vocês, dentro do possível, continuem dentro das casas de vocês, assim como eu estou aqui da minha casa gravando esse vídeo para vocês. Por quê? Porque é esse tipo de ação que ajuda a diminuir esse fator de contaminação que a gente tem aqui e fazer o que a gente chama de achatar a curva. Aqui a gente tem um exemplo. Essa curva azul é aquela que eu mostrei para vocês lá, quando o fator de contaminação era de 2,2. Essa curva vermelhinha que a gente tem aqui está um fator de contaminação sendo 1.
Primeira coisa, o pico da doença demora muito mais tempo para acontecer e ele ainda é muito menor, tá vendo? Aqui seria um pico de doença com 1/3 da população aproximadamente, enquanto aqui era mais da metade. Esse tempo a mais em que a gente leva para chegar a esse pico da doença é o tempo que os hospitais têm para se organizarem, que os governos têm para tomarem medidas para que a mortalidade da doença seja cada vez menor. Ok, pessoal? Esses gráficos que eu apresentei aqui para vocês, eu retirei do texto do professor Ricardo Miranda, da Unicamp, que foi meu orientador no doutorado. Ele postou um texto no blog dele, que é essa primeira referência aqui, falando um pouquinho sobre isso. Fica aí a dica para quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso. E aqui é um texto que eu tirei do site do INPA, falando um pouquinho sobre epidemiologia matemática. Eu vou deixar para vocês aqui também dois links. Um deles é do Khan Academy, para quem tem curiosidade para saber um pouquinho mais sobre equações diferenciais, sobre esse universo. Mas vocês vão ver um pouquinho disso quando vocês estiverem fazendo cálculo 3, e quem já fez cálculo 3 e quiser relembrar também, pode dar uma ida lá nesse link. E vou deixar também na descrição do vídeo um link com um vídeo falando um pouquinho dessa relação das equações diferenciais com o coronavírus, com a Covid-19, que é bem interessante, é um vídeo aqui do YouTube mesmo, e tem legenda em português, tá, pessoal? Então, vocês podem colocar o vídeo para rodar e vai lá na parte de legenda e manda colocar a legenda em português, que é bem interessante também, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês, agradeço muito a atenção, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!